Tudo bem? Nossa última aula foi advérbio e nós vamos começar agora com... Nossa última aula foi adjetivos e nós vamos começar agora com advérbios. Sua banca gosta muito, tá? Vou aproveitar e dar um recado pro povo de casa aí, ó. A minha apostila estará à venda no site do Orville a partir dessa semana, tá? Só um instante, deixa eu só terminar de dar o recado. Então, essa apostila é uma apostila, um material além desse que vocês já têm, tá? É uma apostila que tem frases que salvam, que tem redações comentadas, que tem... Vocês já têm essa, tá? Temas comentados, tá? E provas da sua banca. Além de introdução, desenvolvimento, conclusão, como fazer e tudo. A partir dessa semana no site do Orville.
Quê? Não. Bom dia. Bom dia. Ô, gente, é bastantes aqui, pode copiar bastantes, porque é. E aqui é todo, pode copiar todo, porque é também. Eu não estou enganado. Você tá aqui ainda? Vou esperar não, tá? Alguém pode fazer uma caridade de me emprestar uma folha? Pode ser um rascunho, uma folha que você já usou. Não precisa arrancar do caderno. Essas aí que separa a matéria, ó, pra você não precisar arrancar. Obrigada. Terminou de copiar, nem? Você tá vendo que hoje é faca na caveira, né? Meu humor tá bom? Aquele ordinário. Aham. Foi mesmo. Quem falou? Cadê a abelha?
Aí. Você tá aí, você não pode juntar com essa gente não, abelha. Porque essa gente do fundo aí já não presta muito. Você ainda junto com essa gente, esse povo conversa. Olha só, olha o tipão. Uhum. Entendi. Uma pessoa que olha para o quadro ou para o caderno debaixo dos óculos assim, ó, você pode temer. Você pode temer. Ah, larga de ser chato vocês, gente. Não posso ficar em lugar nenhum que eu tô tampando. Ô, gente, olha só. O professor de direito já ensinou para vocês o negócio de tráfico. Tem tráfico ilícito e tem tráfico. Porque para mim tráfico era tudo ilícito. Aí ele falou alguma coisa aqui que existe tráfico lícito, que é tipo assim, tráfico de remédio, de drogas lícitas. Ô, Ney, eu vou falar uma coisa com você. Se sua redação falar sobre maconha, legalização da maconha, não sei do que, se for falar de tráfico, você não precisa falar que é tráfico ilícito, não. Dentro do nosso contexto, o tráfico é ilícito. É uma coisa negativa. Não é? Você está chegando hoje, Ney, na minha vida? Prazer, tudo bom? Não vi você entrar, não, mas esses canibais devem ter olhado. Que eles são assim, ó, na hora que chega. Tem uma menina que ela só chega atrasada. Na hora que ela chegar, você filma ela, Neyzinho. Por quê? A menina chega atrasada, na hora que ela chega aqui. Vou parar a aula hoje. Deixar você sem graça, deixar você um bando de favelado, pé vermelho, lá do índio. Eu moro lá perto do índio. O João Ricardo sabe disso. Olha só. Eu moro a um quarteirão da favela do índio, nem. João Ricardo, o dia que foi lá em casa, ele falou assim, professor, você é favelado demais. Eu falei, sou mesmo, ué. Já falei que eu sou. Você terminou aí? Já anotar? Isso aí vai cair na sua prova. Você de casa, saiba, estou mal-humorada. Tô enchendo o saco. Eu acho que eu tô mal-humorado mesmo, não tô? Mas isso que importa? O que importa é o quê? Da aula, né? Vai dar aula. Ó, isso aqui, Nenzinho, vai cair na sua prova, amém? Você não marque toca. As classes de palavras que eu já dei, se você voltar no seu caderno, você vai ver lá classe de palavras, classes invariáveis e classes o quê? Variáveis. Lembra daquela anotação que eu fiz, que eu dividi? Vê aí onde que advérbios estão. De qual lado? Do lado que varia ou do lado que não varia? Que não varia, não é? Advérbio, nem você pode marcar advérbio é macho, não varia. Porque uma pessoa sai à noite, se ela varia, ela é só hétero. Ela encara os dois lados, corta dos dois lados. Agora, advérbio é macho, advérbio não varia, não. Ele é assim mesmo. Entendeu, Ney? Não muda a cara, não. Então, acordei... Oi? Invariável, ó. Invariável. São palavras invariáveis que acompanham ou modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Os advérbios podem dar ideia de modo, intensidade, tempo, negação, afirmação, circunstância, causa e uma série de coisas. O importante não é saber classificar o advérbio. O importante é saber identificar o advérbio. E como fazer isso, professora? Acordei meio triste hoje. Isso eu que falo. Mas vovó, que é do morro, ela fala como? Como que vovó fala?
Acordei meia triste. Não é assim? Por quê? Porque é pobre. Porque pobre, ela acha que tem que acompanhar, que ela é mulher, ela fala meia. A palavra meia só existe para identificar numeral. Eu posso falar, eu vou usar esse canto aqui, ó, vou fazer raiva do menino que está filmando, para a gente falar de algumas palavras que geram dúvidas. Por exemplo, eu posso falar, comi meia pizza. Não posso falar comi meia pizza? Porque isso aqui significa o quê? Metade. Porque isso aqui é um numeral. Se você volta na sua tabela das classes, numeral é classe variável ou invariável? Acorda, nem se acorda, que eu não tô benta não, hein? Você fala comigo. É classe variável ou invariável numeral? Gostei, muito obrigada. Aí, veja bem, por que alguém pergunta a hora pra gente, pobre responde como? Quantas horas aí, pobre? Já são 12:30, achando que tá pagando de rico. Achando que tá bonito, tá todo errado. Já é. Por que é já é e não é já são 12:00? Pensa comigo. Meio é mais que 1. Meio é menos que 1. Menos que 1 é verbo no singular. Acima de 1, 2. De 2 para cima é verbo como? No plural. Então, já é 12:00 e meio. Esse meia é de quem? Então, é meia hora. Porque é o quê? Numeral. 12:30. Uma aluna mandou um recado no Face para mim, ri demais. Foi aqui, eu acho que foi aqui que eu falei que isso não era, Carol, o bafo do capeta, o dia que estava fazendo calor demais. Aí ela falou que riu muito. E aí ela falou que ela é de Governador Valadares, ela entende muito bem de onde, o que é bafo do capeta, não entende? Vocês já foram lá? Aquele lugar é de Deus? Não tema comigo hoje, nem. Não pode. É quente demais, não é? Montes Claros também. Timóteo, eu sou de Timóteo. Eu saí de lá há 18 anos. Nunca mais eu voltei. Saí tipo Severina, tô brincando. Nunca mais eu voltei. O povo fofoqueiro do cão. Só sabe falar da vida alheia. É. E aqui, o povo só anda com roupa de marca. Não sai despenteado. Sabe aquele povo, aquela gente? Eu saio de casa como? Nem se você for o Supernova, você encontra comigo descalça. Tô falando sério. Pra que usar sapato? Quando você pode andar descalça? Ué, se for só meio-dia, é meio-dia. Acordei meio triste hoje. Se eu falar que eu acordei meia triste hoje, significa o quê? Tem como? Tem como acordar metade triste? Meia é só para o quê? Numeral, vocês descem calango. Olha só, acordei meio triste hoje. Esse advérbio, é o modo como eu acordei, não é? Tem gente que fala assim, é advérbio, professora, de intensidade. Que intensidade o que, rapaz? Se for advérbio de intensidade, significa que é metade só. Você concorda comigo? Então, se eu acordei meio triste, é o modo como eu acordei. Então, nós chamamos isso de advérbio de modo. E por que não varia? Como que você tem certeza que é advérbio? Ou nem, se fosse outra coisa, eu não falaria. Por exemplo, podia ser assim, ó. Ela acordou meio triste. O feminino teria de acompanhar, não teria? Ela acordou meio triste. Se não varia, não varia. A gente já sabe agora que só varia se for numeral. Isso aqui é numeral? Não. Então é um advérbio de modo. As mulheres estão bastante animadas. Reparem, a frase inteira está no plural, não está?
Uma única palavra que não está, qual é? Por que advérbio varia? Não. Advérbio, aí, tudo bom? Vira cavaleiro, você fica normal, tipo cavaleiro, educado. Vou dar educação para você. Ô, Chu, fiquei sabendo que você escorregou na cantina na última aula, sabe por quê, né? É porque esses mulambos olham para você na hora que você chega e te seca. Mas você não liga não, Ney, você não liga não. Você sai daqui e toma um banho de sal grosso todo dia depois da aula. Eu tô tentando educar. Olha só, as mulheres estão bastante animadas. Variou. Troca por muito. As mulheres estão muito animadas. Eu falo muita. Eu falo muitos. Realmente não varia, não é? Esse advérbio aqui é um advérbio de quê? Chuta. Advérbio de intensidade. Eu tinha um namorado lá em Timóteo que eu fiquei noiva dele, aí 1 mês antes da gente casar, eu terminei com ele. Nunca mais esse homem foi o mesmo, fiquei sabendo. Ué. Eu não quis casar mais. Coitado, né, Ney? Bom pra mim. Oi? Eu não. Mas eu devo estar pagando. Com certeza eu tô. Aquilo jogou uma praga em mim que eu só arrumo encosto na minha vida. Agora, olha só. As mulheres têm bastantes tarefas diárias. E na hora que você estava anotando, toda hora você estava assim. Bastante. Pensa comigo. Troca pela palavra muito. As mulheres têm... Se eu trocar por muitos, vai ficar o quê? As mulheres têm muitas tarefas diárias. Quando muito variar, bastante também vai variar. Então, sempre que aparecer bastante na sua prova, você vai trocar por guardou? Então, apareceu bastante, eu troco por muito. Só que variou, não variou? E você até achou esquisito, porque realmente é incomum. Por exemplo, façam bastantes exercícios da apostila. Por que eu falo façam bastantes exercícios? Troca por muito. Façam. Meu avô tem 96 anos. Meu avô tem muitos anos. Meu avô tem bastantes anos. Sempre que muito variar, bastante vai variar também. Quando muito variar, o que ele significa? Significa que isso é um pronome. Nós vamos ver ainda que não é um advérbio. Isso é um pronome indefinido. Então, o que acontece? A pessoa chega no dia da prova, olha a palavra bastante e fica igual o Batman, doido. E fala assim, não, isso aí é pronome indefinido. Para com isso, né? Isso é advérbio, para com isso. Você tem que trocar por quê? Por muito. Apareceu bastante na sua vida, troque por muito. Gabriel tem muitos amigos. É um outro caso aqui, olha. Muitos. Olha, a pessoa escreveu bantantes e ninguém me fala nada. Mas você estava falando era do S, não era não? Eu entendi que você falou assim, não é bastante ali não, professora? Bastante não é não, é bastantes. Tava não. Tem que relevar, não tem não, abelha? Eu estava meia invocada. É meia invocada que eu estava. Eu estou dando aula de advérbio e você está falando comigo que eu estava meia invocada. É isso mesmo, produção? Eu estava o quê? Corrija a frase. Eu estava meio. Totalmente, né? Tá, nem? Tá. Pronto. Tudo bem? Mas você sabe que não foi por querer, né? Eu sei que fala bastantes e não bantantes. Oi? Isso.
Vocês têm que pontuar bem. Você está falando bastante, eu estava achando que você estava falando o quê? Bastante no singular, entendeu? Gabriel tem muitos amigos. Muitos variou? Se variou é advérbio? Conversando aí. Se variou é advérbio? Se variou é o quê? Nesse caso, Gabriel tem muitos amigos. Eu sei definir quantos amigos são? Eu sei definir quantas tarefas diárias as mulheres têm? Não, se eu não sei definir, isso é o quê? Pronome indefinido. Aí, nem. Se eu fosse trocar esse muitos por bastante, iria ficar bastante ou bastantes? Se muito variar, bastante também irá variar. Ficaria o quê? Bastantes. Ana sempre vem aqui. Identifica para mim. Coloca no plural. Faz de conta que seria assim. As mulheres. As mulheres sempre vem. Esse vem vai para o plural? Como que ele vai para o plural? Muito bem. Plural de verbo vem de vir, acento circunflexo. Então, se eu colocasse no plural, as mulheres sempre vem aqui. Quem que não variou? Só o sempre que não variou? Tá vendo? Se não varia na hora de acompanhar uma palavra, sempre é advérbio de frequência. E aqui é advérbio de quê? Fala comigo, aqui é advérbio de lugar. É o acento diferencial dos verbos ter e vir. Você estava aqui no dia da aula de acentuação? Então, você vai fazer o seguinte, olha na apostila e estuda, porque isso vai cair na sua prova. Plural do verbo vem tem que ter acento circunflexo. Só por isso. Ele sabe a lição de cor. Coloca no plural. Eles sabem a lição. Olha só, de cor é o modo como eles sabem a lição. Não é? É um advérbio de modo. Maria amanheceu todo enlameada. Eu nunca vi esse trem na minha vida, não, professora. Prazer, aluno. Aluna de advérbio. Advérbio de modo. É o modo como ela amanheceu. Tá. Como são duas palavras, como é que eu chamo isso? Locução adverbial de modo. Maria amanheceu todo enlameada. Esse negócio, nem cai na sua prova demais. Por que que é todo e não toda? Troca por meio. Maria amanheceu meio ou meia enlameada? Meio, não é? Maria amanheceu muita ou muito enlameada? Não varia de jeito nenhum. Troca por meio, que você vai ver que não vai variar. Ou então por muito. Quando não variar, eu não posso falar toda enlameada. Eu tenho que falar todo. Por quê? Porque isso é um advérbio de modo. Não pode ser de intensidade, senão iria variar. O pronome indefinido? Eu vou ensinar pronome ainda, mas quando eu falo Gabriel tem muitos amigos, dá para definir a quantidade de amigos que Gabriel tem? É um pronome que a gente chama de pronome indefinido. Ele marca indefinição, assim. Ele foi para o plural, não foi? Muitos e bastantes. Se vai para o plural, não é advérbio, porque advérbio não varia.
Aí, por exemplo, eu posso falar assim também, ó. A porta está todo aberta. Me fala por quê? Troca por muito. A porta está muito aberta. Eu falo muita aberta. Se muito não varia, nem. Todo também não vai variar. Se ele não varia, ele é um advérbio de quê? Advérbio de modo. Se eu colocar todo aberto, está errado. A gente fala mesmo. Tenho cisco no meu olho desde domingo, né? Sério. Eu acho que nem é cisco mais, não, né? Deve ter arranhado o olho. Certamente passarei na prova. Qual é o advérbio? Não vai variar se colocar no plural, não vai? Advérbio de quê? Muito bem. Advérbio de afirmação. Ele nunca quis viver de verdade. Qual é o advérbio? Advérbio de quê? Advérbio de negação. Aí, veja bem. Eles nunca quiseram viver de verdade. Viver é verbo. Eles nunca quiseram viver de verdade. É o modo como eles quiseram viver. Concorda comigo? São duas palavras. Eu chamo de quê? Locução adverbial de modo. Coloquei, vou arrumar. Ele... Oi. Com certeza. Olha só. Ele é feliz independentemente das adversidades pelas quais passa. Aí, eu até peguei essa palavra aqui, independentemente, para você ficar esperto. Porque eu vi nas redações um tanto de gente escrevendo. Independente de não sei do que. Não é independente de não sei do que. É independentemente. Independente é adjetivo. Ele é independente. Tá? Essa palavra, se você quiser falar independente de qualquer coisa, é independentemente. Tá? Então, o que é isso? Advérbio de modo. Não importa. Não importam as adversidades. Ele é feliz ainda assim. Comi menos frutas hoje. Como é que minha vizinha fala? Comi menos fruta. Existe a palavra menos? É uma questão de não existir. Não existe a palavra menos. Estamos combinados? Pode ser? Você vai falar menos? Mas você vai ficar corrigindo seu amigo? Não. Deixa a pessoa falar menos. Sabe o que é uma pessoa que corrige os outros? Chata. Não, nem professor de português corrige os outros. Meu aluno postou ontem assim para mim um negócio lá. Que uma matéria de jornal que as mulheres estão terminando o relacionamento porque os homens não entendem português. Vocês viram isso? Aí na hora que os homens vão escrever nas redes sociais, escreve lá, menos, problema, essas coisas, né? Aí um aluno postou para mim e falou assim, é assim mesmo, professor? Eu falei, filho, depois de certa idade, você só importa se a pessoa tem dente. Não é? Palhaçada. Não, eu não ligo, não. Na verdade, eu nunca liguei. Nunca mesmo. Eu acho que a gente não tem como mensurar o caráter de alguém pela forma com a qual ela fala. Né? A forma e o jeito da pessoa falar é independente. Bicho, você não pode julgar uma pessoa pela forma como ela lida com a linguagem, não? Vários fatores influenciaram. Agora, se você está estudando para um concurso, você tem que tentar aplicar isso no dia a dia para você guardar, não é? Se eu sempre falei menos, e agora eu sei que não existe a palavra menos, eu vou continuar falando para quê? A gente tem que procurar progredir na vida, concorda? Agora, que isso não seja um fator de preconceito. Você não pode tratar as pessoas de forma preconceituosa. E muitas vezes aquele que corrige o outro
em português, fala um monte de asneira. Mas um monte. Toda hora eu vejo alguém que se acha. O bonzão, eu olho e falo assim, bonzão mesmo. Falando um monte, errando. Então você tem que tomar cuidado, tá? Nada de preconceito. Comi menos frutas hoje. Então qual é o advérbio? Que não varia nem a pau? É advérbio de quê? Não, menos aqui é advérbio de intensidade. Ele acordou confiante. Qual é o advérbio? É seu nariz que é confiante. Coloca no plural. Coloca no plural. Eles acordaram confiante. Vai para o plural? Se vai para o plural, nem. Isso é advérbio? Isso é adjetivo. É aí que a porca torce o rabo. A sua prova vai lá e coloca. Você olha e fala assim, é modo. É o modo como eles acordaram. É o modo mesmo. Só que ele acordou confiante, você vai ter que ver se essa palavra varia. Se variar, ela pode ser advérbio? Nesse caso é um adjetivo. Quer ver? Tão amore, tão... Vou marcar o oftalmologista para mim, vou chegar lá no nome e vou falar assim, eu tenho um cisco no meu olho. Ué, o negócio tá em mim tem 3 dias, o cisco. O que é isso? É praga, não é? Aquele ordinário, nunca mais eu quero ver a cara daquele homem na minha vida. Oi? Recalque. É, chorei tanto que se eu tivesse chorado, o cisco estava aqui, nem. Bem seria eu tivesse chorado mesmo para o cisco sair. Olha só, a cerveja que desce redondo. Não tem isso na propaganda da escola? Não era para ser a cerveja que desce redonda? Mas é que a garrafa que desce redonda é o modo como o líquido desce na garganta da gente, não é? Se é o modo como desce, isso é um advérbio, por isso que não varia. Advérbio de modo. Agora, Marcos está redondo. É o modo como Marcos está? Não posso negar, não. Agora, isso é adjetivo ou adjetivo? É adjetivo de modo, não existe, não. Tá? Eu coloquei adjetivo aqui. Eu acho que o quê? Gente, não existe modo de adjetivo, não. É só porque eu errei na hora de escrever. Marcos está redondo. Coloca no plural. Eles estão? Maria está? Variou? Isso é advérbio? Isso é o quê?
Percebeu a diferença de uma vez por todas? Eles acordaram cedo. Cedo é advérbio de quê? De tempo, não é? Eles acordaram felizes. Felizes é advérbio? Está no plural, não está? Mesmo se não tivesse, ele acordou feliz. Você tem que saber que vai para o plural. Se varia, não é advérbio. Se varia é o quê? Adjetivo. Fácil demais? Você já anotou tudo, né? Daqui para lá eu posso apagar, né? O que, gente? Então copia. Eu perguntei se podia pagar, né? Empresta sua apostila, né? Eu vou lá. Vou lá. Abra uma apostila na página 46. Apostila, página 46. Façam a questão 13 e a 20. Treze e 20. 46. Abriu aí? Primeiro aí, ó. Qual que é a palavra? Petrópolis é um substantivo o quê?
próprio, que está dando propriedade, está diferenciando o lugar, não está falando que é apenas um lugar, estou dando um nome, não é? Vamos para outra, qual que é? 20. Talvez, porventura, acaso, quiçá é quando eu falo assim, quiçá eu seja feliz. Talvez, pode ser. Isso são advérbios de quê? Dúvida, não é? Talvez é dúvida, não é? Beleza. Então, existem vários advérbios, existem mais de 40 classificações de advérbio. Você tem que pensar o seguinte, coloca o negócio no plural. Aí, você vê aí, talvez. Talvez indica certeza? Indica lugar? Indica afirmação? Isso indica o quê? Dúvida. É igual a pessoa fala assim, olha, ele venceu na vida. Aí a gente fala assim, ele venceu na vida, e na vida é o quê? Se, não vai variar, não. Aí a gente pergunta assim, ele venceu onde? A resposta para onde geralmente seria o quê? Lugar. Só que na vida é lugar. Então tem como eu classificar isso como uma locução adverbial de lugar? É uma locução adverbial de circunstância. Agora, e se eu falo assim, olha, fui ao cinema. Fui ao cinema. Fui ao cinema. Ao cinema, não varia não. Varia? Fomos ao cinema. Mas são duas palavras. Eu chamo isso de quê? Locução. Adverbial de quê? Lugar. Fomos onde? Então, existem palavras que me auxiliam? Existem. Quais são elas? Quando eu pergunto onde, a resposta sempre vai ser o quê? Lugar. Como? A resposta sempre vai ser modo. Exemplo. Amanheci com febre. Mas são duas palavras, eu vou chamar de quê? Locução adverbial de modo. Quando eu falo amanheci com febre, eu pergunto amanheci como, não é? Quando eu pergunto quanto, a resposta será intensidade. Exemplo. Comi muito. Coloca no plural. Comi muito fica como? Comemos muito. Não varia. Quanto? Comi quanto? Algumas perguntas, quando eu faço, a resposta será sempre o quê? Um advérbio. Tá? Quero saber se eu posso apagar tudo. Tempo tem,
Tem, é só você pensar, olha. Quando eu pergunto quando, a resposta vai ser advérbio de tempo ou adjunto adverbial de tempo. Cheguei tarde. Quando eu pergunto com quem, a resposta vai ser adjunto adverbial de companhia. Almocei com meu irmão. Almocei com quem? Adjunto adverbial de companhia. Aqui, ó. Com que? Almocei com que? Almocei com colher. Adjunto adverbial de quê? Pode ser modo, mas pode ser instrumento também. Ó, que pode cair na sua prova. Isso aqui é sério, ó. O agente está alerta. A palavra alerta é um advérbio de modo, não varia não. Tá? Olha só, vamos colocar no plural. Os agentes estão alerta, não varia. Porque isso é um advérbio de modo. Não tente colocar no plural, porque ela não irá para o plural. Tá? Aproveitando, dica do dia. A pessoa escreve: a gente vai estudar hoje. E não quer que eu chame ela de James Bond. Porque esse agente aqui é agente penitenciário, é agente federal. Tá? Agente, quando a gente fala a gente vai, apesar de não estar certo, que o certo é nós vamos. É como que escreve? Gente. Agente junto é só agente penitenciário. James Bond. Tá? E presunto, eu peço 200 gramas ou 200 gramas? 200. Porque se eu pedir 200, eu sou o quê? É o quê? Como assim? Se pedir 200, eu sou um cavalo, né? Que eu vou pastar. Ah, entendi. Bob. Pobre, ué. Porque se pobre chega e fala assim, me dá 200 gramas de mortandela. Não fala mortadela. É melhor falar o quê? Salame. Não sabe falar? Fala salame, capeta. Pronto aí, chuchu? Sabe o que nós vamos estudar agora, Nen? Pronome. Você está feliz?
Fala, eu sou feliz. Apaguei. Misericórdia, gente. Vocês, o que que é isso, gente? Essa demora aí? Provavelmente o quê? Pode fazer isso não. Não fazer isso não. Entendi o que você falou. Não existe essa regra, não. Isso é coincidência. Esse lado aqui eu posso apagar, né? Qual o tema de redação que eu dei na última aula? Eu já dei internação compulsória do crack. É porque eu quero que o próximo tema de redação seja casamento gay. Próximo tema de redação vai ser casamento gay.
Só que a gente não pode escrever na redação. O importante é ser feliz. Né? Casamento gay, porque é uma coisa que está em voga. Tá? É um assunto que está sendo muito comentado atualmente. Então, é o casamento homoafetivo. Você vai ler sobre o assunto antes de escrever sua redação. É o tema que eu quero. É da sua conta se a pessoa está vivendo a vida dele? Não é? Você pode falar de religião na sua prova? Porque você pode ter uma religião, mas a outra pessoa pode nem acreditar em Deus. E aí? Né? Olha só. Pronomes são palavras que acompanham ou substituem um substantivo. Um substantivo é tenso, hein? Um substantivo. Então, veja bem. Ana esqueceu sua apostila aqui. Nós temos um pronome aqui. Sua. Sua é um pronome possessivo. Mas antes de ser pronome possessivo, eu devo classificá-lo. Eu tenho que saber se ele está acompanhando ou substituindo um substantivo. Então, quando eu falo Ana esqueceu sua apostila aqui, esse sua está acompanhando a palavra apostila, não está? E a palavra apostila é o quê? Um substantivo. Então, esse sua acompanha um substantivo. Ele é chamado de pronome adjetivo. Os pronomes adjetivos, eles acompanham um substantivo. Agora veja bem. Vi Maria na rua e acenei para ela. Ela é um pronome. Está acompanhando ou substituindo um substantivo? Ao invés de eu falar, vi Ana na rua, escrevo Ana e falo vi Maria. Vi Ana na rua e acenei para Ana, eu substituí, não substituí? Então, eu estou substituindo esse ela aqui, olha. Substitui um substantivo. Ele é um pronome substantivo. Eu tenho que guardar? Tenho. Às vezes sua banca faz questão só querendo saber se o pronome é adjetivo ou substantivo. Repito, esses pronomes eles têm classificações, mas antes daquelas classificações, pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo, pronome de tratamento, pronome indefinido, pronome interrogativo, ele é um pronome ou adjetivo ou substantivo. É só você pensar assim, Ana esqueceu sua apostila aqui. É qualquer apostila? Não, é a apostila dela, tá vendo? E quando ele acompanha, ele é um pronome adjetivo, A com A. Quando ele substitui, ele é um pronome substantivo, S com S, só para você guardar. E quem esteve aqui? O pronome dessa frase é a palavra quem. Eu quero saber se é um pronome adjetivo ou substantivo. Ele está acompanhando algum substantivo? Se ele não está acompanhando, ele só pode ser o quê? Um pronome substantivo. O pronome adjetivo tem que acompanhar. Quem que ele está substituindo, professora? O nome de alguém. A gente usa pronome indefinido para isso. Então, agora nós vamos conhecer os nomes desses pronomes. Vou começar com os pronomes do caso reto. Pronomes do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas.
Aí, às vezes, eu não posso usar um pronome do caso reto na frase. Pega essa caneta para eu. É assim que eu falo? É para mim. Por isso que existem os pronomes do caso oblíquo. Para eu saber como e quando usar, eu vou mostrar. Pronto aí, Chuchu? Você terminou de copiar? Abelha e grupo do fundão. Que o grupo do fundão é o grupo do gueto. Isso aí mora onde? Lá, Jardim Lebron. Porque pobre fala o quê?
Lebron, Tony. Quer ver? Eu vou chamar o João Ricardo aqui para você saber onde eu moro. Ô, João Ricardo, chega aqui, por favor. Ah, não filma meu chefe não, que ele é bonito demais, hein? Ó, meu chefe. Manda ou não manda? Fala para os meninos onde que eu moro. Sabe, tô falando. Oi? Uai, tipo na quadra do Vilarini. Olha que propaganda de shampoo. Ô, Ney, acabou aí? Você tá vendo? Eu cheguei mal-humorada. Você muda o meu humor. Quê? Neyzinho, você não tem medo de morrer não, né? Eu fico pensando nisso, tem dia que tem muita gente que conversa comigo e não tem medo de morrer. Fico sem entender. Uai. Não, mas você não sabe o que eu sou, velho. Olha só. Vamos lá. Eu preciso decorar isso aqui? Não, você só pode guardar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes de qual caso? Reto. Aí tem uma observação que nós vamos ter que fazer aqui ao lado, ó. Por que você não falou antes, professor? Esses pronomes do caso reto só podem funcionar como sujeito, que ela bagunça o meu caderno todo, né? Da oração. Então, os pronomes do caso reto, eles só podem funcionar como sujeito da oração. Até aí tá tudo bem? Você apruma a coluna aí, porque essa matéria vai cair na sua prova, essa matéria, ela não é brinquedo, não. Por enquanto tá tudo bem, não tá? Tá sim. Olha só. Antes de eu começar naquelas frases, vamos anotar duas aqui, olha. O policial conversou com eles. E aí eu posso falar também, eles conversaram com o policial. Então eu vou ter que classificar esses dois pronomes aqui, eles. Eu tenho que saber se é do caso reto ou se é do caso oblíquo. Olha para cá, daqui a pouco você copia. Olha para cá. Eu já sei que um pronome só será do caso reto se ele funcionar como sujeito da oração. Porque olha só, ao invés de eu falar assim, pega o livro para mim ler, eu não posso falar assim. Eu tenho que falar, pega o livro para eu ler. Mim não faz nada. Mas, olha só, eu tenho os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os correspondentes. Quando eu não puder usar eu vou usar me, mim ou comigo. Ela me disse a verdade. Ela irá comigo. Eu não falo ela irá com eu, não. Não é? Na roça a gente fala assim. Ah, vai mais eu, agarrou um ódio dele. Então, os pronomes do caso oblíquo, eles servem para a gente usar quando eu não puder usar o pronome do caso reto. E quando isso acontece? Assim, olha. O policial conversou com eles. Quem é que conversou com eles? O policial é o sujeito da oração. Se eu já tenho sujeito na oração, esse pronome aqui, ele vai ser do caso reto ou do caso oblíquo?
Porque a gente já viu que os pronomes do caso reto só podem funcionar como sujeito da oração. Então, se eu tenho aqui, o policial conversou com eles, não é? Se eu já tenho sujeito, esse pronome eles é do caso oblíquo. Às vezes coincide, por exemplo, essa coincidência, ela acontece, eu tem repetição? Tu tem repetição? Agora, ele e ela tem, não tem? Aqui, tem tanto no caso reto quanto no caso... No nós tem também, vós tem também, eles têm também. Então, o que acontece? Esses podem tanto ser do caso reto quanto do caso oblíquo. Daí a necessidade minha de descobrir se funciona como sujeito de oração ou não. No segundo caso, eles conversaram com o policial. Quem é que conversaram com o policial? É sujeito? Se ele está funcionando como sujeito de oração, ele é do caso reto ou do caso oblíquo? Porque eu já sei que os pronomes do caso reto só podem funcionar como sujeito da oração. Então, é um sujeito e é um pronome do caso. Sou feliz? Fala que é, nem. Aceita na sua vida. Aí, veja bem. Ele jogou a moeda para mim. Sabe o que é, né? Sabe o que é isso, né? A pessoa joga a moedinha, ó. Nunca mais você acha. Lá de cima do morro. Eu posso falar, ele jogou a moeda para eu? Por que eu não posso? É simples. Quem é que jogou a moeda para mim? Já tem sujeito. Já é um pronome do caso reto. Eu vou usar um outro pronome do caso reto aqui? Não. Se já tem o sujeito na oração que é os pronomes do caso reto, eu vou usar um pronome do caso oblíquo. Mas isso aqui é tranquilo, a gente sabe. Não é? Eu não falei ele jogou a moeda para eu só estou te explicando. Olha a diferença aqui. Ele jogou a moeda para eu pegar. Por que não é para mim pegar? Porque tem dois verbos. O verbo primeiro é jogou. O segundo verbo é o quê? Quem é o sujeito do primeiro verbo? Os pronomes do caso reto só podem funcionar como sujeito da oração. Então, ele é sujeito, é um pronome do caso reto. Quem é o sujeito da segunda oração? Eu. Por isso que a gente não fala para mim pegar, para mim fazer. Que a professora da escola fala, que mim não faz nada. Entende? É por isso. Por quê? Quando ele é sujeito, quando ele executa ação, eu tenho de usar um pronome do caso reto. Sujeito tem de ser pronome do caso reto. Agora, existe muito amor entre mim e minha irmã. A pessoa aceita essa frase? É estranha? Mas ela está certa. Por que ela está certa? Quem é que existe entre mim e minha irmã? Muito amor é o sujeito da oração. Se já tem sujeito da oração, eu posso usar um pronome do caso reto? Eu vou ter que usar um pronome do caso oblíquo correspondente. Por isso que eu falo, se já tem sujeito, eu uso um pronome do caso oblíquo. Quer ver uma coisa? Abra uma apostila na página 47. Abriu? Nós vamos fazer a questão 4 daqui a pouco. Mas vamos ver essa aqui, olha. Para mim, vencer na vida é essencial. Aí eu acabei de falar que mim no conjuga verbo, você fica, para mim vencer? Não posso falar para mim ler. Oi? O que acontece? Não necessariamente é obrigação de vírgula aqui. Não é uma obrigação. Então, o que acontece? Você tem que colocar a frase na ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento.
quem é o sujeito da oração? Que é essencial para mim? Vencer na vida é essencial para mim. Se já tem sujeito na oração, eu posso usar pronome do caso reto? Não. Se o sujeito é vencer na vida, é o sujeito, eu só tenho a opção de usar um pronome do caso oblíquo correspondente. Mim. O ideal seria mesmo a inserção de vírgula, mas nem sempre a prova faz isso. Então, a sua obrigação é achar quem primeiro. Se olha para uma frase e a frase está esquisita, procura o sujeito. Se ela já tiver sujeito, nós vamos inserir um pronome do caso o quê? Oblíquo. Então, vamos para a página 47. Eu deixo seu anotar daqui a pouco, né? Pode ficar aí. Pegou? Eu deixo você anotar, Chuchu. Fique comigo. 47. Questão 4. Faz aí. Já vou corrigir. Tá só começando. Fez a questão aí, Chuchu? Conferiu no gabarito? Não tem alternativa no gabarito para você, não? Isso aí é só Jesus, então, na causa, né? Que questão é essa? Olha só. Papai comprou este livro para... Porque já tem sujeito. Quem é o sujeito? Papai comprou. Quem é o sujeito da segunda oração? Eu, ler. Tem dois verbos, dois sujeitos. Se fosse só até... Se não tivesse ler, papai comprou este livro para... Beleza. Ele veio até... Já tem sujeito ele. Então eu coloco mim, não é? Ele veio... ela, foi mal. É porque eu sou mulher, vou falar de ela, veio até mim. Tô brincando. Ele veio até mim para falar sobre a tragédia. Para eu preparar o almoço, não é? Preciso dos ingredientes. Você notou a diferença de eu falar que, para mim, vencer na vida é essencial? Agora, no outro caso, para eu preparar o almoço, eu estou executando uma ação. Tá? Para quem preparar o almoço? Eu. Entre e ti não existe. O que é que não existe entre mim e ti? Mais nada é o sujeito, então eu tenho de usar quem? Mim. Lá do alto do morro, nem, que eu joguei a moeda. Qual é a resposta? Cai na prova? Todas as vezes que sua banca colocar uma questão para você colocar entre mim e ti, entre mim e alguém, entre alguém e tracinho, a resposta vai ser mim.
Porque isso é uma pegadinha. Você acha o sujeito, se já tiver sujeito, você vai colocar um pronome de qual caso? Oblíquo. Tudo bem? Intervalo para você, Ney.